Teve um tempo que o Nordeste sumiu do mapa. Já faz muito tempo e é bem capaz que pouca gente se lembre. O Nordeste estava lá no seu cantinho, num bulino com seu ninguém. Mas de repente, o povo começou a dar falta das coisas. Dona Maria não viu sua cuscuzeira. Seu Zé não encontrou seu gibão de couro. Bill procurou sua viola e nada. Ana Maria não achou sua saia rodada. E Joãozinho não viu seu folheto de cordel. Foi uma danação daquelas que eu não gosto nem de pensar. Nunca ninguém quer adivinhar que um negócio daqueles ia acontecer. Todo mundo procurava alguma coisa dentro de casa e não achava em canto nenhum. E quando se ia perguntar se alguém sabia de alguma novidade, aí é que o desmantelo começava. Era um povo falando feito paulista, feito carioca, feito mineiro, feito goiano, feito gaúcho. Não tinha um cristão ali que falasse algum sotaque nordestino. Aí teve gente que se assustou e resolveu voltar para casa. Mas cadê a casa de taipa? Cadê o curral e a roça? Tinha sumido foi tudo e ninguém viu. Já não tinha Alagoas, nem Bahia, nem Ceará, nem Maranhão, nem Paraíba, nem Pernambuco, nem Piauí, nem Rio Grande do Norte e nem Sergipe. Era tudo um nada. O Brasil não tinha mais o Nordeste. Quem olhava de longe dizia logo, para aquele lado tudo é norte. Logo, o povo começou a ir embora e teve gente que tentou fugir e não conseguiu. Mas o maior estrago estava na história do povo. Se alguém perguntasse onde o Brasil tinha sido descoberto, diziam que tinha sido lá por lado do norte. E se perguntasse quem era Lampião, o povo dizia que era um negócio para clarear as coisas. E na hora do almoço, ai daquele que pedisse um pouco de farinha. Ia ter que comer uma papa de trigo junto com o feijão. Não tinha esse que salvasse o Nordeste daquela situação. De advogado, vereador, governador, presidente, nenhum lembrava do Nordeste. E olha que teve gente que achou foi bom. Dizia já foi tarde. Aquele bando de morta-fome que só faz peso na terra. Depois vinha outro mais burro ainda que falava: terra seca aquilo lá, não dava nada mesmo. E quando tudo parecia perdido, foi que ouviram uma voz forte. E logo chamou a atenção do povo do Brasil. Era um cabra vestido feito cangaceiro e feito vaqueiro, e segurava uma sanfona nos braços. Ele contava as histórias do Nordeste e cantava um monte de coisa de lá. E era uma coisa mais bonita que a outra. Tinha hora que era engraçado, mas tinha hora também que era muito sério e às vezes dava até vontade de chorar. Mas olha, era um negócio que empolgava o povo. E tinha uns que saíam até dançando. Muita gente parava para ouvir aquele homem. E foi aí que o povo começou a se lembrar daquelas terras. Sentia um cheiro de saudade que só quem estava longe de casa podia sentir. E a música só conhecia quem era nordestino. E foi aí que as terras começaram a aparecer de novo. Apareceu Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Ceará, Bahia e Alagoas. E cada um estado com seu jeitinho voltou. Joãozinho achou seu cordel. Ana Maria dançou com sua saia rodada junto da viola de seu Bill. Seu Zé montou no seu cavalo com seu gibão de couro. E olhe, Dona Maria fez um cuscuzinho com charque daquele de dar água na boca. E foi assim que o Nordeste voltou para o mapa do Brasil. O cachorro dos mortos. Os nossos antepassados eram muito prevenidos. Diziam: mato tem olhos e paredes têm ouvidos. Os crimes são descobertos, por mais que sejam escondidos. Em 806, na província da Bahia, distante da capital, 3 léguas ou menos seria, Sebastião de Oliveira, ali num canto vivia. Ele, a mulher e 2 filhas, e um filho já homem feito. O rapaz era empregado e estudava direito. O velho não era rico, mas vivia satisfeito. Esse velho era ferreiro, e ferreiro habilitado. Vivia ali do ofício, plantando e criando gado. Por 3 vezes enjeitou o cargo de delegado. Havia um vizinho dele, Eliasar Amorim. Esse tinha um filho único, da espécie de Caim. Enquanto o espanhol velho até que não era ruim.
O filho desse espanhol era uma fera carniceira. Veio provocar namoro com as filhas de Oliveira. Uma delas disse a ele: de nós não há quem queira. Ele disse: tu não sabes que meu pai possui dinheiro? Em terras e criações é o maior fazendeiro. Ela disse: o meu pai é pobre, planta e cria e é ferreiro. Minha mãe tece de ganho, nós vivemos de costura. Meu pai vive de sua arte e de sua agricultura. Meu irmão é empregado, para que maior ventura? O sedutor conheceu seus planos serem debalde e só podia vencê-la por meio da falsidade, que é a arma mais própria onde existe a maldade. Ele pensou em forçá-la, mas pensou no resultado, devido ao pai de Angelita ser muito considerado, e o filho pelo governo era tão conceituado. Mas Valdivino temia o pai dela e o irmão, que o governo da província tinha-lhe muita atenção. O rapaz era empregado e tinha consideração. Valdivino ainda pensou que, matando Floriano, podia calçar com ouro todo o governo baiano. Ainda que entrasse em júri, não passava nenhum ano. Ou poderia matá-lo, oculto numa emboscada, porque ninguém vendo o crime, ele não sofria nada. Defunto não conta história, estava a questão acabada. Valdivino de Amorim viu Floriano passar e escolheu o lugar próprio onde pudesse emboscar, dizendo dentro de si: ele não pode escapar. A fera foi emboscá-lo onde havia uma capoeira, carregou um bacamarte, fez de uma árvore trincheira, distante 1/4 de légua da fazenda de Oliveira. Calar um cachorro velho que Sebastião criou. Quando Floriano saiu, Calar o acompanhou. Floriano mandou voltar, porém Calar não voltou. Passava ali Floriano, a fera então enfrentou, disparou o bacamarte, sem vida em terra o lançou. Calar partiu ao sicário, o assassino o amarrou. As moças lá da fazenda ouviram o grande estampido. Angelita se assustou, dizendo que terá sido. O tiro foi para o lado que seu irmão tinha ido. Angelita convidou a sua irmã Esmeralda, dizendo: vamos aqui, a passeio pela estrada. Aquele tiro que deram deixou-me sobressaltada. No sertão naquele tempo, podia a moça andar. Passava 2 ou 3 meses sem nenhum homem passar. Por isso foram elas duas, não tinham o que recear. Chegaram onde o irmão estava morto na estrada. O criminoso no mato atirou em Esmeralda e enfrentou Angelita, dizendo: não diga nada. Angelita, muito pálida, sem estar esmorecida, vendo os 2 irmãos já mortos por uma mão homicida, lhe disse: monstro tirano, eu morro e não sou vencida. Ele disse a Angelita: contudo isso solteu. Foi dar-lhe um beijo nos lábios e Angelita mordeu. Ele cravou-lhe o punhal e ela ali esmoreceu. Pondo a mão na punhalada, disse: monstro desgraçado, aquele velho cachorro que ali está amarrado descobrirá esse crime e tu serás enforcado. Disse Valdivino: és louca, quem viu que foi passado? Disse Angelita: esse cão que ali está amarrado. A gameleira e as flores dirão no dia chegado. Olhou para o cão e disse: olha, meu velho Calar, tu dirás tudo ao juiz se ele te perguntar. Essa velha gameleira fica para te ajudar. Embora que tu não fales, pois não te foi concedido. Mas um olhar bem lançado dá a ideia de um sentido. Um uivo e um olhar pode ser compreendido. E ali, cerrando os olhos, quase sorrindo, expirou. O assassino, olhando, chorando, se retirou. Depois pensou em ser nada, com toda a calma voltou. O rapaz, banhado em sangue, bem no meio da estrada. À esquerda de Angelita, à direita de Esmeralda, com uma mão na ferida e a outra mão na estrada. Calar, o velho cachorro, que aquele espetáculo via, soltando uivos enormes que muito longe se ouvia. Rosnava, fitava os olhos, debalde a corda mordia. Valdivino ali puxando um facão muito afiado, descarregou no cachorro um golpe encolerizado. Errou e cortou a corda com que estava amarrado.
Valdivino ficou triste vendo o cachorro correr. Lembrou-se o que Angelita disse antes de morrer. Porém disse, ele não fala, como poderá dizer? Calá chegou na fazenda, uivando desesperado. Dona Maria da Glória já tinha levantado. Quando viu o cão uivando, aí cresceu-lhe o cuidado. E foi procurar os filhos, onde viu os estampidos. Calá foi adiante, uivando com enormes alaridos. Dona Maria da Glória ia aguçando os ouvidos. Como não foi seu espanto quando chegou no lugar, onde achou os filhos mortos, sem nada lhe atinar. Calá sabia de tudo, mas não podia falar. Voltou Maria da Glória num triste e penoso estado. Já Sebastião em casa a esperava sentado. Não sabia da desgraça que há pouco tinha se dado. Perguntou pela família, ela não pôde contar. Disse apenas morreu tudo e apontou o lugar. Estendeu-se para um lado, sem mais nada atinar. Sebastião de Oliveira foi por onde a mulher veio. Achou a poça de sangue, os filhos mortos no meio. Olhou para os céus e disse, ó meu Deus, que quadro feio. A justiça foi atrás, vê o que tinha se dado. Encontrou os 3 cadáveres no chão em sangue banhado. Calá ainda estava uivando, junto dos mortos deitado. Foram à casa de Oliveira ver se Maria da Glória dava um roteiro ao menos que se calculasse uma história. Ela contou essa mesma que eles guardam na memória. Dona Maria da Glória 2 dias depois morreu. Sebastião de Oliveira com 3 dias enlouqueceu. Dentro de 2 semanas tudo desapareceu. A Justiça da Bahia não cessou de procurar. Espalhou por toda a parte secretos a indagar. Não havia uma pessoa que dissesse eu vi matar. Porém o crime se deu quando ali ninguém passava. Calá sabia tudo, porque no crime ele estava. Se falasse descobria, desejo não lhe faltava. Na capital da Bahia não havia outro festim. Havia missa campal, orquestra e botequim. Bailes naquelas latadas bem cobertas de capim. Em 809 estava a festa a terminar. Um velho que ali passava, passou naquele lugar. Atrás desse caçador vinha o cachorro Calá. Abrigou-se numa sombra, vinha muito esbaforido. Foi cheirar os pés da cruz, que o seu senhor tinha morrido. Cheirou as 2 moças e depois soltou um gemido. Estava ali um general, o bispo e o presidente, com o chefe da polícia, homem muito experiente. Todos ficaram daquilo impressionadamente. O general perguntou de quem era aquele cão. Respondeu o velho Pedro, esse cachorro, patrão, é do defunto Oliveira, que Deus lhe dê salvação. Disse o chefe de polícia, ainda não se descobriu a morte de um patrício que tanto a pátria serviu. Foi logo nesse deserto, em horas que ninguém viu. Disse ali o presidente, se ainda se descobrir o autor dessas 3 mortes, eu juro por Deus o punir. Serei o carrasco dele quando ele a forca subir. Então disse o general, isso ainda é descoberto. O crime foi muito oculto, feito aqui nesse deserto. Mas quando chegar o dia, há de se saber por certo. Disse o bispo, esse cachorro é testemunha ocular. Ele viu quem fez as mortes, só faltava ele apontar. E se ele visse o criminoso, podia lhe denunciar. Disse o velho, esse cachorro aos pés da cruz se lança. Solta um uivo muito triste, como quem pede vingança. Como quem pede debalde, sem ter daquilo esperança. Nisso chegou um cavalheiro, Valdivino de Amorim. Andava fora ainda vinha, ver se alcançava o festim. Vinha num burro possante, alvo da cor de jasmim. Assim que o cachorro viu, Valdivino se apear, rosnou e partiu a ele, querendo lhe estraçalhar. Só não rasgou-lhe a garganta, devido o velho pegar. Tremia o queixo e babava, fitando ali Valdivino. Uivava como quem já tivesse perdido o tino. Só faltava era dizer, eis aí o assassino. E foi para o pé da cruz, e ali pegou a uivar, fitando os olhos no céu, como quem quer suplicar, como quem dizia, ó Deus,
vens que não posso falar. O bispo disse: Valdivino, você está descoberto. O Senhor foi autor das mortes nesse deserto. Aquele cachorro deu um depoimento certo. O monstro viu o perigo, fez tudo para negar. O bispo disse: meu filho, não há mentira em olhar. Os olhos são verdadeiros, não podem nada ocultar. Naquilo, duas crianças que estavam em brincadeira. Uma delas se trepou num galho de gameleira, tirando um ninho de rato, e achou nele uma carteira. O que ninguém ali sabia, no dia que o crime correu, é que no oco da gameleira, Valdivino a carteira perdeu. Ali estava a prova cabal que o assassino esqueceu. Ali trouxeram a carteira e entregaram ao general. O bispo disse: Senhor, o que lhe disse afinal? Eu não lhe disse que os olhos só dizem o que é legal? Valdivino descobriu tudo em sua interrogação. Calar lhe demonstrava ter grande satisfação. Pulava 1 metro de altura e rolava pelo chão. O povo todo da festa quis a Valdivino linchar. O bispo e o presidente tratou de acomodar, garantindo que a justiça havia de o castigar. Saiu preso Valdivino, Calau acompanhou. O velho Pedro chamava, mas ele não escutou. Voltou quando Valdivino, preso nos ferros, deixou. O general, ao sair, ordenou ao cozinheiro que desse ao velho Calar um bom lombo de carneiro, porque merecia muito aquele bom companheiro. Às 5 horas da tarde, a justiça o enforcou. O pai dele estava lá, assim que o sino dobrou. Ali, soltando um suspiro, na mesma hora expirou. Estando morto o assassino, deitaram sobre o chão. O cachorro olhou bem, chamando tudo a atenção. Soltou 2 ou 3 latidos que espantou a multidão. Quando a justiça ordenou para ser o corpo inhumado, sobre os pés do general, Calar caiu muito cansado, talvez querendo dizer: general, muito obrigado. Festejando o general, as pernas dele abraçou. Dirigiu-se ao presidente, a mesma ação obrou. Depois desapareceu, novo destino tomou. Foi direitinho ao lugar que o horrendo crime se deu. No pé da cruz de Angelita, ele cavou e gemeu. O velho Pedro chamou, mas ele não atendeu. Deitou-se entre as cruzes, sua vida liquidou, nas condições de um guerreiro que da batalha voltou. Trazendo os louros da guerra, a sepultura baixou. Tinha posto termo à vida, o maior dos lutadores, que em sua existência viu o horror dos horrores, que sem falar descobriu quem matou os seus senhores. Assim morreu Calar, ficou também descansado. Era um cão, porém deixou o nome imortalizado. Morreu depois de livrar quem já o tinha livrado. O país tem suas lendas e histórias de assombração. Cuca, mula sem cabeça, tem até bicho-papão. Curupira e lobisomem, mulher-onça e bicho-homem nas quebradas do sertão. Um ilustre nordestino, de sobrenome Cascudo, pesquisador incansável, professor de conteúdo, relatou que um majestoso vaqueiro misterioso morreu num galho pontudo. A lenda que vou contar, ouço desde pequenino. A história de um vaqueiro que fez o próprio destino. Enfrentou as malquerenças, perseguições, desavenças, qual guerreiro paladino. O nome dele era Pedro, também chamado Valente, desbravador das caatingas, boiadeiro experiente. Morava numa palhoça, em seu pedaço de roça, plantava sua semente. Aquele pequeno roçado foi seu avô que comprou, de um antigo latifúndio que por ali se instalou. Era o lugar dos currais dos tempos coloniais, quando tudo começou. Pedro mantinha o ofício de tradição de família, lavrava a terra com fé, com a ajuda de Cecília. No aboio do seu gado, com seu cavalo alado, mantinha sempre vigília.
Alba Cecília guerreira, descendente de quilombos, boniteza sertaneja, mão de cortes e calombos, encantou Pedro Valente, que logo se viu contente, o coração lhe fez ribombo. O coração de Valente pertencia a seu amor, o seu amor era a Alba, a caatinga e o labor. Espantavam-se a pintada, pra proteger a morada, não temia matador. De manhãzinha o vaqueiro abraçava o sol vindouro, de perneiras em bornal e um jaleco de couro, de espingarda e gibão, o aboio era a canção, o chapéu o seu tesouro. Bebia um cafezinho, dava um cheiro na mulher, ajeitava as esporas, pegava o prato colher, depois fazia mistura de farinha e rapadura, seja lá o que Deus quiser. Em ano de pouca chuva, para alimentar o gado, era preciso ir bem longe, num pasto bem afastado. Para procurar uma aguada, Pedro levava a boiada, depois do arame farpado. Certa feita Pedro foi, adentrando em Mata Branca, desbravando as juremas, lá por detrás da covanca. Encontrou um fazendeiro, com um brabo pistoleiro, o vulgo era Zé Pelanca. Zé Pelanca ganhou o apelido de infância, quando fugia do touro, que prezava a ignorância. Ao correr daquele bicho, rebolou no carrapicho, que foi certa circunstância. O coronel Malaquias recebeu o forasteiro, de carabina apontada, bem no peito do vaqueiro. Deu um grito sem demora, se você não for embora, vou te jogar no barreiro. Coronel era o grileiro, mais cruel da região, derrubou outros poceiros, só pra lhes tomar o chão. A rocinha de Valente não entrou por acidente na lista do charlatão. Disse então Malaquias, antes de qualquer conflito: meu senhor Pedro Valente, o meu cercado é restrito. Se não quiser fazer guerra, venda logo sua terra e assine o manuscrito. O vaqueiro ficou quieto, não disse duas nem três, juntou ali o rebanho, sem esquecer nenhuma rez. Num galope pela estrada, espantou sua boiada na cabeça dos porquês. Chegou em casa apressado, deixou os boi no curral. Encontrou Alba Cecília no meio do milharal. Ela estava na colheita para preparar a receita, um jantar especial. Enquanto Alba comia o cuscuz bem preparado, contou o Pedro Valente: estou muito preocupado. Vi o tal do Zé Pelanca com a cara de carranca, lá na caatinga estava armado. A mulher disse ao marido: não temo arma nem nada, coronel Zé Pelanca ou qualquer que nos invada. Não tenho medo de homem, onça, cobra ou lobisomem, eu enfrento na paulada. A valentia de Alba deixou Pedro mais cabreiro. De manhãzinha ele foi nas trilhas do São Joeiro. O intuito era encontrar outro pasto para boiar, bem longe do pistoleiro. Ao adentrar na pastagem, a manhã já estava quente. Foi para a sombra descansar, num lugar de água corrente. Pensou muito em Cecília, em levar sua família para longe daquela gente. Era grande o seu querer pela caatinga e pelo curral, pela poeira o rebanho, pelo trabalho campal, pelo seu rancho e mobília e o sorriso de Cecília no despertar matinal. Em silêncio pensou Pedro: da caatinga eu não saio. O coronel tem dinheiro, mas não passa de um lacaio. Se resolver me amolar, eu vou ter que arrebentar os cipó desse balaio. Quando Pedro foi embora, viu de longe a arruaça, o seu rancho nos escombros, encoberto de fumaça, o curral todo queimado, o puleiro revirado, o galo só a carcaça. Tinha fogo na caatinga, só a cinza o milharal, os lençóis pelo terreiro, retirados do varal, cortando o mandacaru, só restou o pé de umbu daquela ação ilegal. O vaqueiro se espantou com a atitude asquerosa, por baixo do pau e pedra fez procura minuciosa, revirou aquela terra, do quintal ao pé de serra, do curral ao pé da rosa. Correu pra lá e pra cá, na poeira da estrada, foi no pasto do vizinho e não encontrou foi nada. Desbravou a capoeira, achou que a companheira tinha sido sequestrada. Foi subindo angústia, aumentando a ansiedade, fazendo do desespero um triz para a insanidade. Aquele vil incidente fez o vaqueiro valente despertar sua ruindade. Deixou o gado no pasto, pegou o seu embornal, saiu feito foguete em seu cavalo leal. Na porta do coroné, sapecou um pontapé, parecia um temporal. O coroné estava lá, numa sala de visita, e o valente bradou: Malaquias parasita, vim por fim nessa quisila, ou você solta a Cecília, ou te espanco troglodita.
Numa das mãos de Valente tinha uma espingarda, na outra mão um porrete, seu gibão era uma farda. O coronel deu um grito e convidou para o conflito Zé Pelanca, o seu guarda. O Pelanca veio logo, armado de cartucheira, se colocou frente a Pedro, não tava de brincadeira, e disse para o vaqueiro: ninguém sabe o paradeiro de sua esposa guerreira. Eu não tenho nada a ver com a sua situação, nunca fui na sua roça, mas não fujo da questão. Se você não for agora, eu vou te jogar pra fora, é deitado num caixão. O vaqueiro se esquivou, recuou bem devagar, foi pra trás da aroeira e começou a atirar. Foi pra pedra, pau e cartucho, quase acertou o bucho do capanga do lugar. O coronel revidou, atirou pra todo lado. O cruel Zé Pelanca ficou ali abaixado. Num instante o vaqueiro foi por detrás do barreiro, pulou o arame farpado. Com as dores de feridas, a cabeça bagunçada, hematomas no pescoço, a bacia estava murchada. Partiu Pedro Valente pelas trilhas da nascente, não previa a emboscada. Ao chegar no pé de umbu da sua roça queimada, desceu da sela ligeiro, pegou a foice enxada, adormeceu de cansaço, quando sentiu o balaço, o coração fez parado. Do jeitinho que estava, foi o jeito que ficou, de longe Zé Pelanca em Valente acertou. Nesse dia o vaqueiro fez de cama seu terreiro, dormiu e não acordou. No outro dia o Pelanca, o assassino cruel, foi então roubar o gado, para engordar o seu plantel. Só deixou a sepultura e fabricou a escritura a mando do coronel. Depois daquela peleja, o malvado fazendeiro se tornou o rei da área, era o dono por inteiro. Quem ousasse reclamar, com certeza ia parar nas garras do pistoleiro. Alguns anos passados, após o triste episódio, o pistoleiro Pelanca relembrou ser o custódio, que matou Pedro Valente, seu veneno de serpente tinha dor e muito ódio. Ao passar pela pastagem que pertencia ao vaqueiro, ouviu-se um canto de aboio, debaixo de um buzeiro. Dizem que Pedro Valente sempre surge de repente, segurando o candeeiro. São em noite de luar que Pedro se enraivece, vez em quando faz zoada, vez em outra emudece. Dizem que o seu lamento é resquício do tormento e feito um vulto aparece. Aparece pelas matas, perto do pé de umbu, com traje de vaqueiro, o olhar de calundu. Ele sai sempre à procura da sua bela figura com aroma de caju. Quando Zé Pelanca voltava para o curral, viu o vaqueiro fantasma no meio do matagal. Ao sair numa carreira, deu de cara na porteira, o acidente foi fatal. De manhã os urubus arrodeavam o presunto e o viajante avisou para o delegado adjunto, que chamou o coronel, dizendo ser Cascavel o motivo do defunto. O coronel, sem demora, enterrou o pistoleiro. Não sabia que o incidente tinha a ver com o vaqueiro. Sem imaginar o fato, foi espairecer no mato quando viu um candeeiro. Eram 19 horas de uma noite bem pacata, quando viu-se a livúzia, os lamentos de chibata, os aboios do vaqueiro e a luz do candeeiro, é isso que se relata. O coronel Malaquias, corajoso só de fama, começou a perguntar de onde vem essa chama. O aboio vem de onde? Quem tá aí me responde, e esse vulto atrás da rama. Na verdade era o fantasma do vaqueiro assassinado, que assombrava o coronel, o ladrão de terra e gado. O assobio feroz do vento era a voz do sofrimento nos ouvidos do culpado. Cercado pelos sinais, o Malaquias correu, adentrou a Mata Branca, na Jurema se escondeu, tropeçou no quiabento, foi tão grande o ferimento que bem ali já faleceu. Com o filho do coronel e seu capanga Pelanca, a história do vaqueiro se espalhou pela barranca. Essa terra assombrada que habitou grande boiada, hoje espanta qual carranca. A caatinga que outrora resistia à motosserra, cada ano vai crescendo. O conflito ela soterra. Com o som dos cardeais, as belezas naturais, toda a disputa se encerra. Trazemos um cordel mal-assombrado, uma história toda macabra do cordelista alagoano José Nascimento. A Hospedaria da Morte. Registros paranormais já houve em tempos passados. Na era contemporânea, quase sempre são mostrados.
trago um caso monstruoso com jovens recém-casados. Juliano e Catarina, cansados da vida urbana, resolveram viajar, curtir o fim de semana. Por acaso se hospedaram numa maldita cabana. Em um Mustang embarcaram o rapaz e sua amante. Deu erro no GPS, pararam no mesmo instante. Bem no meio do caminho, encontraram um meliante. Era um homem corpulento, com aparência distinta. As mãos cobertas por luvas, na testa tinha uma pinta. Cabelos e barbas longos, usava botas e cinta. O viajante então falou: "Boa tarde, homem de bem. A gente anda sem rumo, meu GPS também. Por acaso me ensine a rota da fazenda Santarém." O outro disse: "Não estão longe, um pouco mais que 1 milha. Vão por dentro da floresta, pode seguir pela trilha. Cuidado que um temporal pode ser uma armadilha. Hoje o dia está nublado, como vocês podem ver. Não chegarão à fazenda antes do anoitecer. Pelo andar da carruagem, em segundos vai chover. Mas existe uma cabana, ela serve como abrigo. Quando chove essa rodagem, é sinônimo de castigo. No rancho estão seguros, livres de qualquer perigo." Depois daquela retórica, aquele homem saiu. Não deu mais uma palavra, nem sequer se despediu. Sorumbático e cabisbaixo, como fantasma, sumiu. O casal seguiu o mapa deixado pelo estrangeiro. Catarina alegremente cantava o caminho inteiro. Sorridente batucava no volante o companheiro. De repente o céu de anil, num minuto escureceu. O sol gritou até logo. Um trovão se enfureceu. A lua não deu as caras, mas a chuva apareceu. Animais mudaram hábitos, morcegos davam rasante. Trovões e raios bailavam como se fossem amantes. Da mata se ouviam uivos, gemidos horripilantes. Nos faróis do automóvel, a cabana aparecia. Catarina disse: "Amor, olha a nossa hospedaria. Não quero dormir aqui, essa casa me arrepia." Existe uma velha lenda sobre a cabana maldita. Nela um bruxo secular provoca muita desdita. Ao ver o lugar macabro, lembrei e fiquei aflita. O esposo ratificou: "Eu serei bastante honesto. O local traz arrepios, é um recinto funesto. Mas você está comigo, não se importe com o resto." Na choupana sem ter luz, acenderam a lamparina. Um vento forte soprava na janela sem cortina. Juliano revelou um segredo a Catarina: "Tenho tido pesadelos e agora vem o receio. Neles você me matava durante o nosso passeio. Raivosa e sem piedade, num casebre muito feio." "Foi apenas coincidência", respondeu a companheira. Segurou na mão do moço, falou deste besteira: "Eu irei matá-lo sim, de prazer a noite inteira." O rapazola sorriu, nutriu-se de bom humor. Nasceu um clima romântico, ali fizeram amor. Os corpos se entrelaçaram, se tocaram com fervor. Exausto e quase dormindo, chegou na mente a lembrança. Quis olhar o seu veículo, se ele estava em segurança. No percurso ele avistou o vulto de uma criança. Viu também uma mulher totalmente deformada, porém no piscar de olhos notou que não era nada. E disse: "Estou ficando com a mente alucinada." A chuva virou dilúvio, o Mustang estava intacto. Forças sobrenaturais provocavam muito impacto. O bruxo dava sinais que queria fazer pacto. Juliano ouviu espíritos, uns chorando, outros sorrindo. Retornou para a cabana, Catarina foi saindo. Esbarraram um no outro, logo foram se agredindo. Ela recuou ligeiro, com um ar de descontente, e um jeito traiçoeiro no seu olhar de serpente. A loba na madrugada, com um demônio na mente. Seu corpo tinha arranhões e sua orelha ferida. A camisola rasgada estava quase despida. Os olhos com hematomas, parecia possuída. Juliano, temeroso, de coragem tomou dose. Perguntou qual a razão da sua metamorfose. Parece até que passou por sessão de hipnose. Sem falar nada, a mulher golpeou seu amado. Da pancada que sofreu, o pobre caiu de lado.
No peito dele deixou um grande punhal cravado. Fez uma carnificina, começou pelo pulmão, depois arrancou o fígado, os 5 dedos da mão, bebeu um pouco de sangue e extraiu o coração. O lugar ficou vermelho, da mesma cor do Mustang, um cenário cenográfico de terror bang-bang. Paredes, portas e janelas foram pintadas com sangue. Ao terminar a barbárie, a mocinha desmaiou. A entidade maligna do corpo desencarnou. Dormiu a noite todinha, só de manhã despertou. Acordou junto com o sol, achou estranho o local. Vendo Juliano morto, Catarina passou mal. Estava suja de sangue, tendo na mão um punhal. Seu coração ficou fúnebre, confuso e só tristonho. Como pôde acontecer homicídio tão medonho? A moça pensou consigo, tomara que seja um sonho. Quando a polícia chegou, se encontrava meio moca. Falava em línguas estranhas, apresentava voz rouca. Sem falar coisa com coisa, atestaram como louca. Porventura se livrou do sistema carcerário. Com privações de sentidos, mudou seu itinerário. Migrou para o manicômio do Poder Judiciário. A ciência tratou como caso de sonambulismo. Um padre do Vaticano achou aquilo cinismo. Recomendou fazer um trabalho de exorcismo. O Juliano embarcou no trem para o paraíso. Quero deixar um conselho para quem é indeciso. Não penda para a cabana, por favor tenha juízo. Com a língua o homem bendiz Deus e outras potestades. Também profere mentiras, calúnias e falsidade, pois é faca de 2 gumes com várias utilidades. A história que vou narrar surgiu no meio do povo, no interior do Nordeste, por nome de Mundo Novo. O caso muito intrigante do homem que pôs um ovo. Vou falar sobre um casal que não chegou a ser rico. Falo de Dona Filó e seu Odorico. Filomena se orgulhava de não gostar de fuxico. Filó sempre repetia, segredo é para ser guardado. Porém tem umas amigas que é igual a saco rasgado. Ao sofrer qualquer pressão, nunca cumpre o combinado. Viver fazendo fuxico é para quem vive à toa. Não gosto de falatório, essa coisa me enjoa. Filó se julgava ser a retidão em pessoa. Os vizinhos de Filó achavam ela sensata, pois Filomena fingia ser correta e muito exata, porque dizia para todos, fuxica, escraviza e mata. Porém Filomena era mulher muito dissimulada, parecia até um gato quando dá uma zunhada, que ao ver qualquer perigo, finge não ter feito nada. Dizia Filó, eu sou igual a Padre João, pois considero um segredo qual voto de confissão. Não pode ser revelado, quem faz terá punição. Vendo Eudorico a mulher, com toda essa prepotência, disse, vou fazer então uma grande experiência, para comprovar se ela tem encargo de consciência. Com isso será provado a sua desenvoltura, ou então será confirmado que nela existe candura. Eu ficarei sabendo se ela tem língua segura. Eudorico tinha em mente manobra astuciosa, para provar que Filomena fingia ser virtuosa, pois ele tinha certeza que ela era mentirosa. Na noite daquele dia, Eudorico se ausentou. Foi visitar um amigo e bem tarde ele voltou. Filomena já dormia quando Eudorico chegou. O homem trouxe consigo o fruto de sua cata. Apressado se deita para agir na hora exata, porque trazia escondido um grande ovo de pata. E Eudorico, ao se deitar, já tinha o plano traçado. Deixou a noite correr o seu curso costumado, mas lá pela madrugada ele desperta exaltado. Eudorico se contorcia como quem sentia uma dor. Lamentando ele dizia, valei-me Nosso Senhor, me socorra que prometo parar de ser pecador. Filomena se acordou por causa do alarido, porque ao seu lado estava o coitado do marido, dizendo para a mulher que estava muito doído. Disse Eudorico a Filó, me dê um rolo de cílio, porque parece que agora acabo de ter um filho. Venha logo, por favor, livrar-me desse empecilho. Filomena não podia em tal coisa acreditar, sabendo que era impossível
um homem engravidar, mas ficou contrariada, sem saber o que falar. O seu susto foi maior quando Filó presencia que ao lado do marido um enorme ovo havia, e Eudorico jurando que tinha lhe dado cria. Filó só faltou morrer de tanta admiração, e Eudorico jurando ter feito a concepção, mostrando ainda quente o tal produto da gestação. Dizia o homem fingindo: não sei o que eu te digo, como foi acontecer uma coisa assim comigo. Isso vem ser provação, ou talvez grande castigo. Eudorico lamentava, pois acabara de pôr. Diz então a mulher: eu lhe peço por favor, não conte que pus um ovo, nem para o seu confessor. Filó responde ao marido: não precisa comentário, seu segredo morre aqui, considere o mortuário, não falarei a ninguém, nem mesmo para o vigário. A noite seguiu seu curso, porém ninguém dormiu mais, pois o senhor Eudorico dizia que dor voraz, perdi minha virgindade, não serei homem jamais. Eudorico no outro dia foi bem cedo para o trabalho, e Filomena também saiu pegando um atalho, ainda de camisola, sem usar nem agasalho. Filó estava ansiosa para fazer o mexerico, pensando a mulher dizia, bem feito para Eudorico, pois ele diz que mulher é mole e só faz fuxico. E Filomena foi para a casa de uma vizinha, contando de imediato o segredo que ela tinha, dizendo que aquele ovo dava 2 de uma galinha. Dizia Filó assim: pense num grande sufoco, o pobre do meu marido lamentava feito um louco, aí botou tal ovo e soltou um grito rouco. Diz então a tal vizinha: valei-me Virgem Maria, só vou acreditar nisso, pois sei que você não mentiria, porque Filó tu é justa, sensata e tem muita valia. Responde Filó dizendo: isso é a pura verdade, Eudorico pôs um ovo e perdeu sua virgindade, mas sem nunca praticar ato de imoralidade. Mas Filó pede à amiga absoluto segredo, porque seu marido estava aborrecido e com medo, que alguém ficasse sabendo daquele tão triste enredo. A vizinha prometeu que ninguém mais saberia, pois tinha pela amiga uma grande simpatia, e quando ouvia um segredo, sepultava e o esquecia. Essa tal vizinha tinha também uma língua furada, logo contou pro marido, depois ficou na calçada, contando a qualquer um aquela história engraçada. Dizem que quem conta um conto, sempre um ponto nele aumenta. Tem muita gente insensata que pratica essa fomenta. Pessoas que vivem assim, só do ódio se alimenta. A vizinha de Filó contava toda animada, dizendo o pobre do homem já pôs quase uma ninhada, e por causa desses ovos perdeu a mulher amada. A história se alastrou, o caso virou notório, e por todo lugarejo houve grande falatório, pois esse fato intrigava por ser tão contraditório. Quem ouvia essa história repassava para um parente, mas todos que relatavam davam uma versão diferente, e a quantidade dos ovos aumentava de repente. Criaram várias versões, porém nenhuma era exata. Disseram que o ovo era de avestruz e não de pata. Todos davam explicações, mas nenhuma era sensata. Todos que contavam o caso usavam de insensatez, e a quantidade de ovos aumentava cada vez. Bem antes do meio-dia, já chegava a 33. Na praça dessa cidade, os velhos faziam graça. Seu José, muito enxerido, fez a maior arruaça, fingindo que estava pondo um ovo no meio da praça. A meninada corria, imitando uma galinha. Outros imitavam um galo, ciscando como convinha. Por todo canto se ouvia cacarejo e ladainha. Quando Eudorico voltou do seu labutar diário, encontrou-se no seu caminho com o seu amigo Zé Mário, que logo de imediato fez um grande comentário. Zé Mário indaga ao amigo com certa seriedade. Perguntou para Eudorico, já soube da novidade, do fato que aconteceu em nossa localidade? Eudorico lhe respondeu: não estou sabendo de nada, pois quando saí de casa era quase madrugada. Estou voltando agora dessa minha empreitada. Então não está sabendo que aqui no lugarejo tem um homem que põe ovos e até faz cacarejo. Não pode ser de Deus, deve ser do malfazejo. Isso é o fim do mundo, é uma abominação, pois nunca ouvi falar em tamanha aberração. Esse cabra com certeza fez pacto com o cão.
Talvez esse cabra seja o diabo a besta fera, pois os antigos diziam que no final dessa era apareceria um monstro que mata feito pantera. Dizem que esse morador mora em uma dessas ruas e que cada ovo que ele bota, a gema divide em duas. Já botou mais ovos do que as minhas peruas. E para com esses ovos, ele nutre um sentimento, pois pensa um dia chocar esse seu grande intento. E os ovos que já botou são para mais de 100. Eudorico, no seu íntimo, achava aquilo engraçado. Pensava, ele dizia: eita povinho safado, nunca pensei que aqui tinha tanto abestalhado. Depois de ouvir o relato, Eudorico vai embora. Foi direto para casa, falar com sua senhora, para revelar a verdade que todo mundo ignora. Ao chegar em sua casa, ele chama a vizinhança e revela para todos o motivo da lambança, pois era tirar a limpo a sua desconfiança. Com isso, Eudorico deu em Filomena uma lição. Ela perdeu para sempre o prestígio e a reputação, porque se julgava ser exemplo de retidão. Quando aparece a verdade, se dissipa qualquer moca. Filó, depois desse dia, não quis saber de fofoca. Passava o dia em sua casa, feito bicho em uma toca. Depois de um tempo, Filó se tornou uma protestante, para tentar se redimir desse seu passado errante. Mas Filomena ainda era, na verdade, uma farsante. Esse episódio narrado nos serve como um ensino. Prova que a fofoca não é privilégio feminino, pois existe fofoqueiro, pobre, rico e até granfino. O meu nome é Tiringa, morador de Serra Talhada. Vou contar um acontecido que tive numa caçada. É tudo coisa verdadeira, eu não aumento uma palavra. Estava eu sozinho na mata quando o dia amanheceu. Estava pronto para caçar e assim que a história se deu. Esperei a manhã toda e nenhuma caça apareceu. Quando a tarde chegou, eu subi lá no lajedo, para modo de encontrar uma caça e voltar para casa cedo. Era um lugar tão alto que de baixo se dava medo. Lá de cima foi que eu vi aquela mata intocada. Era uma mata virgem que nunca que foi pisada. Desde os tempos de Adão, vivia toda fechada. Eu disse comigo mesmo, é ali que eu vou caçar. Desci o lajedo correndo e entrei naquele lugar. Admito que o que vi lá dentro é difícil de acreditar. Vi planta que nunca foi vista, uma manga de 300 quilos. Um coco tamanho de uma casa, nunca tinha visto aquilo. Uma folha tamanho de uma cama, que até dei um cochilo. Pelas 3 horas da tarde, foi então que eu acordei, ouvindo aquele passarinho que quase me assombrei. Uma sabiá laranjeira, bem maior do que uma reis. Da ponta do bico à cauda, 10 palmos ele media. Não tem gaiola nesse mundo que aquele bicho cabia. Matando a sabiá, era comida para mais de 30 dias. Desembanhei meu canivete e cheguei bem devagar, sem fazer nenhuma zoada, pra modo não se assustar. Pulei em cima do bicho, já pronto para lhe furar. Foi aí que eu atinei que grande era o desafio, pra modo levar para casa as carnes do passarinho. Nem com a boba serena levava aquilo eu sozinho. Ali só tinha uma saída, levar o bicho voando. Segurei na perna dele, uma corda fui amarrando. Fiz o mesmo com a outra e o sabiá ali cantando. Tão logo que ele voou, nas cordas me segurei. Saímos da mata fechada, pra casa foi que eu rumei. A direção eu que fazia em cada corda que puxei. Chegando lá na ribeira, já perto da minha casa, eu tirei minha peixeira e cortei a ponta da asa. Devagar ele desceu, enquanto eu me pendurava. Vovô chegou na porta e logo se assombrou, quando viu o sabiá e no chão aterrissou. Foi uma coisa tão incrível que Serra Talhada parou. Com a sabiá gigante, de um tudo a gente se fez. Guisado e carne assada foi comida para mais de mês. Veio parente bem de longe, chegando de cada vez. Vovô depois me falou que aquilo era comum, que usando o alçapão, uma vez ele pegou um, mas o bicho escapou e não achou em canto nenhum. Eu contando ninguém acredita, mas quem viu pode provar. Foi aquela maior caça que um dia eu vim a caçar. Quem acredita eu mando um alô e quem não acredita vai se lascar. Episódio de hoje: a sorte do preguiçoso.
A nossa vida não passa de uma chama amarela, num castiçal de ilusão, tremendo em cima da vela, com a boca do destino, foi não foi soprando nela. E quando o destino quer, faz o que quer com a gente. Quem mente diz a verdade, quem diz a verdade mente. O valente fica frouxo e o frouxo fica valente. Uma velhinha morava numas terras no reinado, numa pequena cabana feita de barro queimado, morrendo de trabalhar no seu pequeno roçado. Tinha um filho, mas o mesmo era uma carga pesada, passava o dia deitado numa pequena latada e só saía de baixo para comer e mais nada. A mãe vivia pedindo para ele lhe ajudar, e ele dizendo a ela: ainda vou enricar, debaixo dessa latada, sem precisar trabalhar. E assim ele vivia o dia todo deitado, numa esteira de palha, com 10 cordéis do seu lado, e sua mãe dia e noite, dando um duro no roçado. Até que um dia a velhinha amanheceu afobada, acordou preguiçoso com uma boa varada, dizendo: vá pro mato e não me venha sem nada. Levante seus pés do chão, faça das mãos uma asa, vá antes que o sol se mude e fique de cor de brasa, e traga um feixe de lenha pra cozinha dessa casa. O preguiçoso saiu, se arrastando e gemendo, entrou na mata chorando, se maldizendo e dizendo: quem não tem sapato novo, bota no velho um remendo. E foi ver se tinha força pra quebrar um galhinho, mas quando pegou na ponta, avistou ali pertinho um poço de água fria na beirada do caminho. Jogou o galho no mato, fez uma concha da mão, e quando meteu a concha nas águas do cacimbão, pulou um peixe nas águas, subiu e caiu no chão. O rapaz pegou o peixe e quando ia guardar o peixinho no seu bolso, ouviu o peixe falar: me jogue dentro da água que garanto lhe ajudar. Só basta você dizer: meu peixinho eu quero agora, isso, aquilo, aquilo outro, que farei na mesma hora, o que você desejar, sem defeito, sem demora. O preguiçoso pegou o peixinho com a mão, olhou para ele e jogou de novo no cacimbão, pensando: esse peixinho vai ser minha salvação. E foi logo abrindo a boca e pedindo sem demora: ó meu peixinho dourado, não me falhe nessa hora, eu quero um feixe de lenha nos meus pés aqui agora. Um grande feixe de lenha caiu nos pés do rapaz. O rapaz olhou a lenha e disse: não tenho gás, o feixe é muito bonito, mas é pesado demais. E novamente pediu: ó meu peixinho encantado, faça esse feixe de lenha andar de frente e de lado, o que eu quero ir para casa em cima dele montado. Mas o rapaz terminou a última frase da senha, pulou em cima do feixe e saiu daquela brenha, montado no espinhaço daquele feixe de lenha. E saiu montado nele num ritmo cadenciado, rindo, zombando do tempo pelas ruas do reinado, feliz da vida pensando no seu peixinho encantado. E no abraço da sorte já tinha grudado nele, quando viu numa calçada, direto olhando para ele, uma mocinha bonita, sorrindo, zombando dele. O rapaz, vendo a risada da troça que a moça deu, ficou com raiva de novo. O peixinho se valeu. Peixinho, faça essa moça ter já um filho meu. Chegando em casa o rapaz, deitou-se no seu cantinho, comendo do que queria, sem trabalhar um tiquinho, vivendo ele e a mãe do milagre do peixinho. A moça que o preguiçoso pediu para ser castigada pelo peixinho dourado estava desesperada, sem saber como e por quem tinha sido engravidada. E com medo se escondeu, trancada no quarto dela, chorando dentro do quarto, sem sequer ir na janela, para seu pai nem a ninguém notar como estava ela. Porque se o pai notasse, além de ficar zangado, ia ter que castigá-la, pois era o rei do reinado, por ser rei não podia, por ninguém ser desonrado. Mas um dia sua mãe foi ver como estava ela, e quando entrou no seu quarto, que viu o estado dela, de susto que teve quase que ela pula pela janela. Imediatamente mandou chamar o marido, para ver como estava a filha e o que tinha acontecido, para que sua filha tenha, de repente, adoecido. Quando o rei viu sua filha, mandou ligeiro chamar o melhor médico que tinha, trabalhando no lugar, para cuidar da sua filha dia e noite sem parar.
E de repente chegou o médico da vizinhança, que disse olhando a princesa, muito breve ela descansa, pois a sua filha está esperando uma criança. O rei, quando ouviu aquilo, soltou um berro e tremeu. Saiu do quarto da filha, penetrou no quarto seu, e só saiu do seu quarto quando o menino nasceu. Com 4 anos depois, o rei, ainda zangado, pegou o neto e a filha e saiu pelo reinado, procurando o pai do neto, que tinha dele zombado. Batendo de porta em porta, o rei chegou no ranchinho, onde o preguiçoso estava, deitado no seu cantinho. Abriu a porta e entrou, na frente abrindo o caminho. Quando o menino avistou, o preguiçoso deitado, correu pro lado dele e ficou ali de lado, dizendo: meu pai é esse que você tem procurado. O rei pegou sua filha, a criança e o rapaz, botou os 3 numa balsa, feita de caixão de gás, e mandou botar no mar, para não vê-los nunca mais. Quando o preguiçoso viu-se no meio do mar bravio, disse: valha-me meu peixinho, me livre já desse frio, transforme já essa balsa num luxuoso navio. E naquele mesmo instante, um pau da balsa quebrou-se, o mastro caiu de lado, o leme se apartou-se, mas antes de afundar-se, num navio transformou-se. E ficaram ali morando 1 ano dentro do mar, naquele belo navio, sem nada lhe faltar, até que o preguiçoso enjoou de navegar, e novamente pediu ao seu peixinho encantado: eu quero um belo castelo, nem longe nem encostado, no palácio do meu sogro, todo de ouro bordado. E naquele mesmo instante, o navio estremeceu, mergulhou nas águas claras e depois apareceu, em forma de um castelo, nas terras do sogro seu. Todo bordado de ouro, de prata, cobre e metal, com uma torre enorme, com um farol de cristal, encandeando as estrelas do espaço sideral. E ficaram os 3 vivendo naquele castelo lindo, zombando os 3 do tempo, o tempo todo sorrindo, com a criadagem toda, todo o tempo lhe servindo. Agora é parar um pouco os pés do tempo e voltar, para ver como ficou o rei que quis se vingar, jogando a filha e o neto e o preguiçoso lá no mar. Depois que o rei jogou, eles 3 no abandono, trancou-se no quarto grande, escuro como carbono, com a mão da consciência, roubando noite de sono. E numa noite de insônia, ele viu pela janela uma torre muito alta, com uma luz bem amarela, uma bandeira branca balançando em cima dela. O rei, muito curioso, foi logo ver o castelo. Quando chegou no palácio, tremeu, ficou amarelo, pois nunca que tinha visto outro tão grande e tão belo. Um moço bem parecido apareceu lá no portão e disse: entre, seu rei, vamos entrar no salão e almoçar com a gente um saboroso leitão. O rei, não reconhecendo, o preguiçoso então falou: vou almoçar com você, mesmo sem fome, mas eu vou, pelo carinho com o que o senhor me convidou. O rei entrou e ficou totalmente abobalhado, olhando a mesa repleta de frutas vinho e guisado, com talheres de ouro brilhando para todo lado. A mulher do homem era educada, meiga e bela, o filho dela sorrindo, sentado do lado dela. O rei nunca tinha visto uma família daquela. E comeu com apetite, como há tempo não comia, sentindo algo de estranho, como há tempo não sentia, olhando aquela família que ele não reconhecia. Quando findou o almoço, o preguiçoso pensou: agora chegou a hora de saber quem mais errou, e fazer roubar quem nunca antes na vida roubou. E ali mesmo pensando, se valeu de seu peixinho, e apareceu no bolso do rei naquele instantinho 2 colheres de ouro enroladas num lencinho. Quando o rei se levantou, que disse muito obrigado, o preguiçoso falou: me perdoe, meu rei amado, mas o que é que o senhor tem no bolso esquerdo guardado? O rei, muito encabulado, no bolso meteu a mão, e quando viu as colheres, disse: eu não entendo não, me diga como é que pode eu roubar sem ser ladrão. O preguiçoso sorriu e disse: vou explicar como tudo aconteceu, a hora, o dia e o lugar, e contou toda a história sem tirar nem aumentar. O rei pulou de feliz, perdoou, foi perdoado, comprou 7 carro-pipa de cana vinho inquinado e disse: vou dar 6 meses de festa em todo o reinado. Nesse tempo eu tinha ainda coragem de viajar, e como estava ali perto, o rei mandou me chamar e perguntou se eu queria da festa participar. Mandou buscar em Campina Grande Manuel Monteiro, em Caucaia Arievaldo Viana, seu companheiro, para desmanchar em cordéis
aquele reinado inteiro. Quando a festa terminou, eu coloquei no bornó uma banda de peru, 3 pedaços de mocó. Eu trouxe para tirar gosto, o resto eu trouxe para tirar gosto e o resto passar no rosto dos ateus de Mossoró. Um senador do estado passou dessa para melhor, ou para outra bem pior. Vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão, faça aqui sua opção e assine o requerimento, pois aqui tem governia, tudo está no seu lugar, e você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará sua resposta, fazendo sua proposta de ir pro céu ou pro inferno, viver de túnica de terno, do jeito que você gosta. E então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou num elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu o campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como um que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão, muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu as ordens para a banda que tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, um alpendre em palafita, um assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro pros carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glória, relembrando as histórias que haviam esquecido. Os que envelhecidos não paravam de chegar, parecia um marajá jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então no elevador ele tornou a subir, para então se decidir e finalmente propor. Mas no céu o senador vê um cenário de paz, com um sereno assaz, anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volta atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja, e ele já agoniado disse assim determinado: já tomei minha decisão, quero ir morar com o cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir pro elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso para o quinto dos infernos. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. E assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador e o pobre do senador só via fogo e tortura. Deu-lhe logo uma amargura, era um cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo em gargalhada, remexendo o caldeirão. Empurrou-lhe um ferrão, deixando a testa ferida, e ele, triste da vida, disse: rapaz, sou eu. O senador se esqueceu? Cadê aquela colhida? Eu peguei o bonde errado, ou o cabra se atrapalhou, e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando golfe, fumando, eu nada estou lhe cobrando, foi você que ofereceu, e o uísque se esqueceu, eu devo estar delirando. E o diabo a sorrir, disse-lhe: seja bem-vindo, e o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui, naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal, foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição.